Salve, salve, boa noite, sejam bem-vindos ao Despertar Cast. Eu e meu parceiro Quiloa. Salve, salve, galera, Quiloa na área. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. É isso aí, galera. Hoje nós temos aqui um convidado fenomenal, com conteúdo de história de vida, assim, que vocês vão ficar impressionados. Vou falar um pouquinho dela aqui para vocês conhecerem. Aos 15 anos, ela iniciou o estudo com física quântica. Aos 18 anos, despertou o seu processo pessoal pelo universo terapêutico. Fez também Reiki, apometria, programação neurolinguística, terapia na linha do tempo, regressão, Theta Healing, constelação familiar sistêmica, constelação familiar, sistema, barra de axis, biomagnetismo médico, entre conhecimento e técnicas. Desenvolveu, então, uma metodologia diferenciada e integrativa que tem como objetivo despertar o poder da autocura através da consciência sistêmica. Está com vocês, Nath Veronese. Aê! Nath, seja muito bem-vinda. Tô muito feliz que você tá aqui e falar tudo isso sobre você, pra mim, assim, é incrível, porque você foi uma pessoa, assim, que entrou na nossa vida de uma maneira que fez a gente... Tudo que você falou aí, a gente já viveu isso conversando. Então, você consegue transmitir todo esse conhecimento, às vezes, só numa simples conversa. E aí eu fiquei muito feliz quando eu te convidei e você meio que... Não, demorou, vamos e tal. Eu falei, não, beleza. Então, seja muito bem-vinda. E eu queria entender um pouco essa questão dos 15 anos, você, sei lá, despertar essa coisa da física quântica. Como é que foi isso? Primeiramente, eu gostaria de agradecer... pelo fato de eu estar aqui, é uma oportunidade muito grande, estou muito feliz. E aos meus 15 anos, tudo iniciou quando... minha primeira infância, minha adolescência, meu pai... Assim, ele falava que eu tinha déficit de atenção. E aí eu comecei a tentar entender o que era aquilo tudo, né? Porque, poxa... Se eu tenho isso, por que vocês nunca me levaram no médico ou tentaram, resolver essa questão? Então, eu fui a fundo, né? Aí fui estudar física quântica, né? E entender mais um pouco do processo do planeta, né? O que é tudo isso que a gente vive, porque está tudo conectado. E aí que foram passando os anos... Aos meus 18, como o Quiloa falou, eu comecei e mergulhei, no estudo terapêutico mesmo. E, depois de muito tempo, eu fui descobrir que eu teria que ser terapeuta. Despertou. Depois de foi um despertar, muito tempo, sim, total despertar. E foi maravilhoso. Já trabalho há muitos anos com terapia, já há 15 anos. 8 só de constelação, 15 iniciou lá. Enfim, é uma jornada grande, como o Quiloa mesmo falou. Incrível. Sim. E como é que aconteceu de você... Lógico que teve todo esse despertar, todo esse conhecimento e tal, mas teve um iniciar importante porque você deve ter visto em alguém e deve ter vindo uma energia em você e ter falado assim, peraí, eu preciso ajudar essa pessoa de alguma maneira, ou eu estou curando alguém e não tô entendendo, e tá vindo isso pra mim. Qual que foi esse momento desse despertar de você olhar e falar assim, não, eu vou ser terapeuta? Esse passo inicial. Esse início da vida, assim, que tipo, falou, meu... Sim. Teve um período que eu ouvi uma ressonância. E essa ressonância me levou a abrir muitas questões, muitos registros dentro de mim. E teve um momento que eu entrei num estado de pânico, de tanta informação que eu estava acessando. E foi onde eu cheguei na apometria. E aí, a apometria, aí eu fui para passar em atendimento apômetra e fiquei para trabalhar e contribuir com as pessoas. Olha que legal. Então, eu não tinha ideia que eu ia, realmente começar, mas foi ali. Naquele momento que eu fui receber um atendimento, e aí reorganizaram tudo que precisavam reorganizar dentro de mim, tudo que estava... Porque a gente tem outros campos, outros corpos, onde se isso tudo está aberto, você começa a acessar vários registros. E no caso, o que aconteceu? Eles reorganizaram e ali eu comecei a trabalhar, porque eu já era médium de visão, enfim, entre outras coisas. Eu sentia, eu via...
e estava tudo muito expandido, né? Algo que foi fechado lá na primeira infância. Né? Então, o meu despertar foi realmente quando eu comecei a ouvir a ressonância e depois fui parar na apometria porque eu precisava resolver toda a expansão que ficou presa por conta que fecharam na minha primeira infância. A apometria é uma terapia incrível que trabalha com os arcturianos, pleidianos. O primeiro passo é você, com o pulso quântico, você faz a dissociação dos seus corpos. E nós temos muitos corpos, né? Para baixo e para cima, está conectado com os chakras. Então, você vai fazer a dissociação dos corpos e ali você vê os registros entre os corpos. Em cada sessão. Em cada sessão. Então, você chega para ser atendido, é feito esse procedimento contigo, e aí existem várias técnicas, né? Que aí você utiliza pleidiano, arcturiano, é algo fora do nosso planeta. Tem também, né, as técnicas que é utilizadas, né, com os seres, né, deste planeta, mas também é muito fora, né? É algo um pouco mais além da nossa realidade. Assim. Pega mais na alma, assim, né? Seus registros. Os registros, como seria essa forma que você comentou sobre os registros, pra galera entender um pouco mais? Sim. Como seria o registro da sua vida, assim? Como seria? Momentos? Eu vou contar, então, um pouquinho sobre a consciência que existe, né, no nosso planeta através da constelação familiar. Boa. Porque semana passada o Boni veio, né? Pra quem não sabe, ela é esposa do Boni. Então, vai ter o vídeo do Boni, vai ter o vídeo da Natália. Então, a gente vai conseguir juntar muitas das coisas aqui que a gente vai trazer hoje. Então, conta um pouco dessa questão da consciência pra gente. Existe a consciência individual, que somos nós, a nossa experiência de vida, o que nós vivemos. Né? Os nossos traumas, as nossas felicidades, enfim. E existe a consciência da nossa família. Então, nós somos 7 gerações, está no nosso DNA. Os registros dos nossos ancestrais. Então, os traumas, as tristezas, as mágoas, angústias, felicidades, enfim, todas as experiências também estão no nosso DNA. Como habilidades também, né? Habilidades, talentos, tudo. Né? Tô falando aqui mais da parte que é o que mais trabalha, né? Exatamente. Que é o que o pessoal mais foca, né? Foca mais na dor do que na própria habilidade, né? Sim. Porque às vezes a habilidade fica adormecida, né? A pessoa não... Era isso que eu queria dizer. Porque você vai vivendo várias experiências, essas experiências vão limitando você, né? Então, chega ali na primeira infância. Gestação, se a gente for falar de gestação, na gestação mesmo, a criança sentiu pela mãe várias emoções. Então, vários traumas, chateações, angústia, enfim. As emoções que a mãe sentiu, a criança sente, e aquilo, né, precisa ser trabalhado. Aí vem para a primeira infância... é muito lindinho, bebezinho e tal. Começa a crescer, começa as repreensões, opressões, agressões. Porque, assim, daí já é um outro assunto, né? Se for falar de maternidade. Sim. Né? Então, mas vamos focar aqui nas consciências. Então, a gente vive essas experiências, que também está conectada com as experiências ancestrais. E existe a terceira consciência, que é a consciência do planeta. E nós somos impactados por essa consciência também. E aí, se for fazer um paralelo aqui, nós somos 75% água. Essa água que entra e sai do nosso corpo também entra e sai em outros corpos, na natureza, e assim o ciclo acontece. Existe consciência na água. Então, você está acessando registros do nosso planeta de muitos e muitos anos. Da nossa corrente mesmo, né? Exatamente. E eu gostaria também de lembrar um outro detalhe. Nós somos 5% a comunicação. O restante, 95%, são as emoções, são os sentimentos, são as frequências. E aí junta tudo que você já passou. Exatamente. Algo acontece, um ancestral, lá olhando lá, o ancestral... O trauma que o ancestral viveu e que vem se repetindo geração a geração, que chega até a gente vive aquele padrão e não entende o que está acontecendo. Por que não entende o que está acontecendo? Nem tem como. Não tem como, não consegue acessar, não consegue entender.
Aí, Por isso que muita gente entra em depressão, muita gente não entende por que é desse jeito, não entende porque às vezes é teimoso, Ansiedade. ansioso, às vezes não sabe porque sente essa tristeza tão forte Exato. dentro, assim, e não consegue ter um entendimento da cura. E é por isso que a terapia ela vem muito forte. Porque a terapia ainda é lógico que a gente está falando de várias, principalmente da consciência. Mas hoje existem milhões de terapias que você acaba lidando com tudo isso. E uma delas é a constelação familiar, né? Exatamente. É incrível. Sim, Fala sim. um pouco, que nem o Boni veio semana passada e ele falou que ele tá se formando na constelação familiar. Sim. E aí ele falou que a ex dele faz constelação familiar e a atual dele constelação familiar. Então ele falou, não, eu preciso me formar nesse negócio. Então fala, você que já é uma pessoa que é da constelação familiar, fala um pouco sobre essa questão da constelação, como é que acontece, por que as pessoas às vezes têm que fazer isso? Porque vai acabar destravando esses processos, desses registros do passado e dos seus ancestrais. Então, Sim. quer falar um pouco sobre? Claro. Você quer me trazer um ponto assim que você precisa transformar? Como é que é feito? Como que é feito? Feito a constelação familiar. Para o pessoal poder entender o início de como inicia uma constelação familiar. Sim, existe o campo... Quer contar um caso? Eu poderia até fazer na prática aqui com você um caso, se você quiser. Tá bom. Tá? Mas eu vou dar uma base. Existe o campo morfogenético. Então, lembra? DNA, as informações estão no DNA e tudo tem informação. Então, aqui, quantas pessoas já passaram por aqui? Nossa. Muita gente. Pelo Carlão ali, milhares. Quantos registros tem preso nessas paredes, nesta mesa, neste ambiente? Bastante. Muitos. E a gente só está falando, né, da comunicação. E o pensamento e o sentimento? Tudo isso é registro. Tudo isso está no campo, no sistema. E quando a gente fala agora, né, colocando não o ambiente, mas a pessoa, que seria o campo morfogenético, existe ali, né? Quando a gente abre a constelação, pessoas vão atuar pode ser através de objeto, ou através de pessoas, mas enfim, quando a gente abre o sistema, pessoas vão atuar ou objetos vão atuar de acordo com a necessidade da proposta que foi colocada para aquela sessão. Então, você me fala algo que você quer resolver. E aí eu vou te mostrar como que é isso na prática. Acho que vai ficar mais fácil. Muito bom. Não, mas é legal. Tem como você aplicar isso? Aplica agora. Então, Sim. Ao vivo, ao vivo? Ao vivo. Como é que a gente vai fazer? Eu nunca fiz não tem constelação. nada mais curioso. Nunca fez. A gente Verdade. chegou a fazer uma constelação familiar, mas foi uma coisa bem, bem rápida, que foi até uma vez lá que a gente estava fazendo Movimento sistêmico que nós Foi o Boni fizemos. que fez. Foi o Boni que fez uma vez com o Quiloa lá. Ele falou Incrível. da questão da que a gente estava falando sobre prosperidade, dinheiro, finanças e tudo mais. E aí ele acessou, sei lá, algum registro falando sobre o pai, como é que era. Aí fez com o Quiloa comigo. E Sim. foi bem Bem forte. profundo, né? Foi. Sugestão? Bem profundo. Acho que você podia aproveitar, porque, cara, é muito conteúdo e muito bacana. Um exemplo, primeiro falando de apometria. Você consegue aplicar a apometria? Nossa. Posso. É um pouco mais complexo a apometria, porque eu vou ter que... Primeiro a gente vai ter que subir e descer até a 5ª dimensão, conectar. É algo um pouco mais complexo, então acredito que a constelação cabe melhor aqui. Cabe melhor, né? É mais Ou profundo, Theta né? Healing. O que é Theta Healing? Theta Healing é uma outra técnica terapêutica que a gente trabalha na 7ª dimensão. Olha que legal. Também podemos. E acredito que pode ser uma contribuição para todo mundo que vai ouvir esse podcast. Com Também. certeza, pra conhecer um pouco como acontece. Né? gente, Adoro, né? Se rolar uma capoeira aqui, gente, quem tá no caminho ancestral chamando. Vamos na moral, vamos de boa, vamos de desistir desse negócio aí. Vamos desistir desse negócio aí, pelo amor de Deus. Não precisa desse negócio de uma giratória no ar na minha cabeça. Só pra acordar, eu. Então pode ser, então. Vamos fazer agora aqui, vai. Tá, me fala um tema. Algo que você gostaria de resolver na sua vida.
Fala aí, irmão. Eu? Por que você tá jogando a bola pra mim? Vamos lá, eu posso pensar, vamos lá. Primeiro que vem na sua cabeça. Como posso dizer pra você? Sei lá, Solta um... uma pedrada, né? Não, não, calma. Não posso trabalhar uma coisa que eu... Uma coisa travada na sua vida. Vai, vamos ver. O que tá travado na sua vida? Vamos pensar. Pensa comigo aí, irmão. Você quer que eu fale? Pensa comigo aí. Vou falar sobre o financeiro. Bora? Bora? Financeiro. Você Todo foi... mundo Você foi... precisa disso. Exatamente. Isso Foi o que mesmo. veio pra mim. Isso Eu falei, mesmo. fala isso aí, Isso vai que mesmo. rola, né? Bora. E você faz isso, né? Você trabalha com a questão de... Finanças, né? Sim. A forma que as pessoas enxergam. É um trabalho um pouco diferente, né? Porque você vê o mercado, quando você vai falar de finanças, é aquilo tradicional, como você vai investir, como você vai resolver a sua questão. E aqui a minha visão é sistêmica. Então, quem dos seus ancestrais que viveram questões de fracasso profissional, ruínas financeiras, que perderam tudo, e se for olhar, até a 7ª geração, com certeza, alguém tem. Algum ancestral. Vários. Ou vários, exato. Por quê? Deve ter mais quebrado do que dado certo. Ainda mais porque tem que pensar, 5ª geração, mais ou menos, 3ª, 4ª, 5ª geração veio para o Brasil. Como que esses seus ancestrais vieram para o Brasil? Tem muitos que são daqui, mas muitos também se conectaram, né? Em outras regiões, né? Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que portugueses que vieram e, né, no movimento de colonização, se conectaram com indígenas, se conectaram com negros e assim foi, né? Isso mesmo, essa expansão, né? Exato. Então, em algum lugar você tem sangue de um italiano, de um português, de um africano. Isso mesmo, tá tudo Entende? ligado, né? E aí, como que foi essa transição? Sair do seu país, deixar tudo que você tem, chegar num país novo. Olha quantas emoções você não viveu nessa trajetória. Como que foi essa trajetória? Aí chegou aqui, tá ok. Então, como que vai iniciar isso? Tá? Como que eu vou me alimentar? Onde eu vou morar? Então, tem fome, enfim, tem muitas coisas, né? Inúmeras possibilidades que aconteceu, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de finanças, é nesse nível de você olhar para essas dores e equilibrar isso, e aí o seu financeiro muda. Outro ponto é aqueles altos e baixos. Eu já vivi desse jeito, em altos e baixos financeiros. E depois que esse curso aconteceu, eu percebo que minha vida tá fluindo. Não tem mais esses altos e baixos. E muita gente vive assim. É isso mesmo. De fato. Isso mesmo. Como que é o processo? É constelação pura, assim. Aí esse é o constelação. Então, é isso que a gente ia fazer sobre a constelação sobre a finanças. Aí você, como é que inicia, como é que faz? A gente vai fazer aqui agora. É que o Rafa estava falando sobre o curso de consciência financeira sistêmica. Entende? Então, assim, eu vou fazer uma constelação que está conectado com o próprio curso. Então, o que eu estou trazendo aqui é um diferencial do que não tem no mercado. Então, assim, você aprende a como lidar com as suas finanças, mas você não olha para o trauma. Então, do nada, você perde tudo de novo. Entendi. E por que você perde tudo de novo? Porque um ancestral seu perdeu tudo e aí você está repetindo aquele padrão. E para não acontecer isso, o curso vem numa boa hora. Mas foi um curso que você fez ou que você desenvolveu esse curso? Desenvolvi Você desenvolveu, curso. né? Uhum. Muito legal. Aí, inclusive, você mandou esse curso pra mim. Isso mesmo, que eu não iniciei. Na verdade, desculpa. você não iniciou. Eu não iniciei. Vai ver que tem que ter a troca, entendeu? É, isso mesmo. Porque quando você fala em mudar de vida, porque como eu já fiz esse curso acontecer, eu não cheguei a lançar esse curso, mas como muitas pessoas participaram e, nossa, resolveram as questões financeiras e realmente estão crescendo cada vez mais. Olha é isso só. que eu vejo com as pessoas que fizeram o curso até o final.
Muito bom. E tem gente que nem iniciou. Nossa, gente, aqui eu tive uma bagunça. entendi. O celular quebrou, peguei outro, fiquei de chamar ela pra pegar e não peguei. Aí aquela. A gente vai iniciar tudo no seu tempo. É, isso mesmo. Mas aí me fala um pouco mais, Nath, como que a gente pode iniciar pra gente poder fazer. Então me dá um tema. Pode ser não, o finanças. sim, o finanças, mas vamos mais pra dentro. Certo. O que especificamente é um desafio pra você referente a finanças? Vamos ver. Eu achei esse equilíbrio de uma linha reta, igual você estava falando. Às vezes dá aquelas osciladas, né? E aqueles altos e baixos, né? Então eu acho que... Você também se percebe desse jeito? Também. Eu tive uma fase muito boa também na minha vida, muito boa, que só linha reta pra subir, então... Mas uns tempinho pra cá eu senti dar umas osciladas boas, assim. Altos e baixos, tudo. Então, acho que seria legal, assim, entender um pouco mais sobre essa linha reta aí, de a gente manter essa frequência, né, numa linha só. Sim. Talvez seja alguma coisa que nem você disse sobre algum ancestral, que ele pode ser que ele ganhe, mas também ao mesmo tempo ele perde, né? E eu acho que esse movimento tá em nós mesmos, né? A gente Sim. não acaba sentindo como que seria, assim, né? Pra gente poder fazer Eu vou abrir o sistema. Então, para abrir o sistema, vamos fazer da forma certa? Vamos fazer uma respiração. Eu não vou falar exatamente como é a abertura, mas eu vou fazer o comando da abertura. Quando a gente concluir a respiração, o sistema vai estar aberto. Certo, Bom? legal. Então, alinha o corpo. Leva o seu pensamento para o seu coração. Perceba a expansão. Isso. Você me dá permissão para acessar todos os seus registros? Sim. Sim. É comandado, então, abrir este sistema, tudo para o bem-estar, equilíbrio e cura. Grato, está feito, está feito, está feito. Perfeito. Eu vou trazer um campo que você não vai saber agora nesse momento qual que é, mas você só vai observar, Certo. tá bom? Então eu vou abrir um campo aqui na sua frente e aí você pode me falar o que que é a primeira coisa que você vê, sente, ouve. Aqui, ó. Força. Força. Tá. O que mais além de força? Resistência. Resistência. O que mais? Gratidão. Gratidão. Quem é essa pessoa? Um vô Seu avô? Paterno, materno? materno. Tá, qual é a resistência que ele tem aqui? Porque a força é algo bom. Ah, mas essa resistência, o que que ele resiste? Vamos ver. A primeira coisa que vem na sua mente, cabeça. sempre. Trabalho. Trabalho. Ele resiste ao trabalho. O trabalho é como que é esse trabalho para ele? Ele é duro? Ele é... Ele é resistente ao trabalho. Ele é resistente ao trabalho. Trabalho. Tá, então antes disso aqui, ó, seu avô aqui. Antes dele veio algo aconteceu para ele resistir a esse trabalho. Algum trauma tem aqui. Quando eu tiro o seu avô, quem é que tá atrás dele? Meu bisavô. Seu bisavô. E o que que aconteceu aqui com o seu bisavô? Primeira coisa que vem na sua mente. Garra. Garra? Garra. Você... É a primeira coisa que veio assim na minha cabeça, assim. Tá, tudo bem. Então ele... Tá. Ele agarra no trabalho? Tipo, ele... Ele tem garra, Ele assim, tem de garra. Isso, de trabalho. Força, assim. Tá. E o que que aconteceu com ele que desequilibrou para o filho dele? O vô deu muito e o outro não se Não desenvolveu. valorizou. Não valorizou e não se desenvolveu. É a aquela mesma coisa que percepção minha. Ele deu muito e ele não conseguiu. Acompanhar. Não, quando você dá muito e a pessoa fica tão confortável que ela não tem aquela. Então ele fica resistente a conseguir porque ele já tem o que ele precisa. É, pode ser.
Pode ser. É o que veio pra mim. Não, perfeito. Você também está acessando os registros. E quando a gente faz constelação com pessoas, é isso mesmo. Alguém vai assumir o campo, como o Rafa está fazendo, assumindo o campo do bisavô aqui. E é esse o movimento que acontece na constelação. Só que, geralmente, quando eu constelo, eu não falo para ninguém. A gente tem um grupo de pessoas, as pessoas assumem os campos, como o Rafa acabou de fazer, só que sem saber o que está acontecendo. Ninguém sabe. E aí as coisas vão, as movimentações vão acontecendo, as pessoas começam a falar o que está sentindo, o que está vendo, e aí, através das frases de liberação, a gente vai liberando. Então, assim, o que precisa ser feito aqui, o Rafa assumiu o campo do avô. Certo. Então, na frente do Rafa, você pode olhar agora para o Rafa. E entre você e o Rafa tem o seu avô. E você vai falar assim: vô, eu vejo através de você o meu bisavô. Vô, eu vejo através de você meu bisavô. E eu vejo a força e a garra do meu bisavô. Eu vejo a força e a garra do meu bisavô. E agora eu me fortaleço dessa força e garra. Agora eu me fortaleço dessa força e garra. Sim. Eu vejo que você teve tudo. Eu vejo que você teve tudo. Eu vejo que o meu bisavô te deu de tudo. Eu vejo que o meu bisavô te deu de tudo. E tá tudo bem você não ter dado o devido valor. E tá tudo bem de você não ter dado o devido valor. Mas eu dou o devido valor. Mas eu dou o devido valor. E eu respeito e reconheço o meu bisavô. Eu respeito e reconheço o meu bisavô. E agora eu estou em paz. E agora eu estou em paz. Estou em paz com você também. E estou em paz com você também. Pois eu me liberto de todo julgamento que eu fiz de ti. E eu me liberto de todo o julgamento que eu fiz de ti. E eu vejo agora meu pai. Eu vejo agora meu pai. E liberto também todo esse processo. E liberto também todo esse processo. Agora eu estou em paz. Agora eu estou em paz. Como que você está se sentindo, Quiloa? Acho que um alívio. Um alívio. Um alívio. E Uma você... hora que eu vi o... Engraçado, eu ficava olhando agora pro Rafa, eu vi a cara do meu avô, velho. Nossa. Meu pai, então, eu vi o Rafa de dread, mano. É mesmo? É mesmo, nossa, muito louco isso. Muito legal. Forte, né? Forte, forte. Forte. Fala assim: agora eu tomo o meu lugar. Agora, olhando pra ele? Não, aqui mesmo, pra mim mesmo. Agora eu tomo o meu lugar. Eu tomo o meu lugar dentro do meu sistema. Eu tomo o meu lugar dentro do meu sistema. E assumo o meu próprio poder. E assumo o meu próprio poder. Isso. É, tá um calor aqui agora. Ah, você tem água aí, né? Tenho aqui, ó. Então tá. Conecta com essa água. Certo. Deixa aqui mesmo. Caiu. Tá. Percebe que cor que vem? Azul. Azul. E agora você vai beber essa água, falando assim: eu tomo a força do amor. Eu tomo a força do amor. Pelo equilíbrio financeiro. Pelo equilíbrio financeiro. E beba essa água. E bebo essa água. Essa parte eu não precisava comentar. Eu vou trazer agora esse elemento aqui pra você. Fala pra mim o que é o que você vê aqui, a primeira coisa que você vê. Primeira coisa que vem na cabeça? Isso. Aptidão. Qual é a aptidão aí? Conhecimento. Tá, qual que é o conhecimento aí? Vida. Vida. Sabedoria. Sim. Entretenimento. E amor. Interessante. E qual que é o caminho?
Constância. Constância. Constância no que especificamente? No trabalho, em todas as questões, né? Da vida. Tá. Não só trabalho na vida financeira, mas trabalho da vida no cotidiano, né? Fala assim, esse daqui é um campo, mas vou trazer um outro campo aqui na sua frente. Fala assim, olha pro seu pai agora, se você quiser fechar os olhos, tudo bem. Olha pro seu pai e fala assim, pai, eu vejo você. Pai, eu vejo você. Eu tomo você em meu coração. Eu tomo você em meu coração. E é com esse movimento É com esse movimento que eu me estruturo eu me estruturo e estruturo o meu financeiro. e estruturo o meu financeiro. E eu tomo foco Eu tomo foco em mim, em mim, através de você através de você e de meus ancestrais. e de meus ancestrais. Agora eu estou em paz, Agora eu estou em paz, pois eu tenho o foco em mim pois eu tenho o foco em mim e posso seguir em frente. e posso seguir em frente. Isso, olhe para cá e toma isso aqui para você. Faz um movimento de receber. Um presente da vida? Presente da vida. Quando eu coloquei aqui esse campo, era o financeiro. Certo. Então, tudo que você trouxe de informação está ligado com a sua ascensão financeira. Então, você já sabe qual que é o caminho. Entendi. Todas as palavras que você me trouxe tá ligado com a sua missão de vida também. E como que esse financeiro vai Fluir na minha crescer vida. mais e mais. Através de todas as coisas que eu falei. Que você falou, que é o que foi exatamente o que você viu. Entendi. Seria a constância. Você não precisa pensar. Entendi. Porque você Já. ganhou tudo isso, porque isso tudo já tem dentro de você. Certo. Só que o que aconteceu? Você ativou isso dentro de você. Porque legal. você também tem esse registro ancestral. Lembra que você falou? Ah, mas e as coisas boas? Sim, tem muita coisa boa. E você hoje está recebendo essas coisas boas ancestrais. Vai muito Legal. mais além do que a gente pensa. É que a gente Isso fica mesmo. muito focado, como a gente conversou no começo, a gente fica muito focado no que é ruim, e nos dons, em tudo. Oi? Pra cá, isso. Ah, E a gente fica muito focado nessa questão do Posso ruim, deixar né? aqui já, né? Pode. Mas o dom, Gratidão. tudo aquilo que a gente tem de qualidade, a gente acaba esquecendo porque isso vem cobrindo em cima, né? sim. E a gente impede da gente viver realmente a nossa essência, né? Aquilo que realmente a gente nasceu para fazer. Eu teco muito em cima disso porque eu ia até falar para você falar um pouco sobre a bio, né? Foi uma coisa que Vamos fazer assim, deixa eu só fechar esse sistema. fecha. Legal. Tá? Então, é comandado reorganizar, reestruturar, ressignificar todas as linhas do tempo, limpando tudo com verde iridescente, atualizando por completo dentro de todas as leis. Que é aqui, para todos saberem também, as 3 leis sistêmicas. É a lei da ordem, do pertencimento e do dar e receber. Integrando todas essas leis em todos os movimentos que nós fizemos aqui. Com a reorganização, reestruturação e ressignificação, como eu falei. Grato, está feito. Gratidão. É isso, gratidão. Gratidão pela oportunidade. Sim. Obrigado. Muito legal, viu, Nath? Então, você quer saber sobre biomagnetismo médico? Exatamente. Porque Perfeito. a bio fez uma diferença bem grande na minha vida. Principalmente quando você fez a bio lá, por mais que ainda numa sessão e tudo mais, fez um diferencial importantíssimo na minha vida. Então eu queria falar que você falasse um pouco sobre a bio. Me conta uma coisa, você quer falar sobre a experiência que A você minha? teve? Quer que eu fale? Você sente de falar? Ah, eu sinto. Eu queria falar, mas eu falei, será que eu falo? Fala ou não falo? Foi Falo ou não confirmado. falo, né? Fala. Vou falar então. Fiz uma sessão de terapia com a Nath, né? E aí comecei a falar um pouco sobre a mesma coisa que acho que ela fez com o Quilô, ela meio que fez comigo para mim poder soltar aquilo que
que tava me travando? O que eu tava vendo? O que eu tava sentindo? E aquilo veio muito forte em mim. E aí a gente tava fazendo a terapia e tudo mais. E aí ela abriu a bio, né? E na bio veio três traumas, né? Vamos colocar de falar de traumas. Sim. Veio vergonha, falta de esperança e... Vergonha, falta de esperança. Você comentou comigo, foi fracasso. Não foi? E fracasso. Eu ia falar isso. Verdade, o fracasso. Eram 3 coisas que me impediam de continuar. Não tinha clareza naquilo. E eu tinha um trauma de infância que eu não conseguia ler eu não conseguia ler em voz alta. Eu não conseguia ler porque era um trauma que eu tinha do meu pai. Porque eu lembro desse trauma porque ele me marcou muito. Porque eu ficava em casa com o meu pai e às vezes ele mandava eu ler. E eu tinha medo, porque meu pai sempre foi um cara muito estouradão, assim. Meu pai é o melhor pai do mundo. Eu amo meu pai. Meu pai, ele é tudo pra mim, é meu herói. Só que nessa questão do ensinar, ele não tinha muita paciência. E eu era criança. E aí eu ia ler pra alguém, dava aquela, sabe? Parecia que eu voltava pra aquele lugar de novo. De tipo assim, meu... Sabe? Até quando eu falava, né? Me dá um... Você tá sentindo aí desse lado, né? E aí eu falava, e eu não conseguia ler. Pra você ter noção, olha que bizarro isso. Eu assistia Big Brother e falava assim, ó, eu nunca me inscreveria no Big Brother porque tem que ficar lendo aqueles negócios. Olha isso. Juro pra você, irmão. Eu falava assim, só. Se chega uma parte lá do anjo, lá tem que ler alguma coisa, uma plaquinha, alguma coisa, como é que eu vou fazer? Você acredita que vinha isso na minha cabeça? Uhum. Eu assistia, eu falava assim, não tem como eu entrar. Não tem como. Porque, pessoal, eu vou ter que ler alguma coisa ali, como é que eu vou ler? E aí isso já vinha na minha vida muito forte. Foi até quando o Quilô falou pra mim assim, falou, irmão, você é muito desenrolado, você é muito inteligente, você é um cara muito pra frente e tal, você tem que começar a ler. Aí eu falei, irmão... Que lê o quê, irmão? Tá louco? Eu não preciso disso não e tal. Só reorganizar esse conhecimento tudo que você tinha através da leitura. Olha como essa bio foi importante. Agora eu vou um pouco mais fundo. E aí a Nath pegou e falou, a gente fez a bio. Aí ela pegou e falou assim, Rafa, vou abrir a bio aqui pra você e vamos ver o que vai dar. E deu esses 3 pontos do meu trauma. E aí ela pegou e falou assim, ó, você vai sentir um enjoo à noite. Pode ser que você sinta. Pode ser que você sinta um enjoo e tudo mais e tal, porque esses traumas, eles estão... tava no intestino, tava em alguns pontos do meu corpo. Isso. Foi isso, né? Isso. Pode continuar? Sim. Quer falar alguma coisa? Eu posso dar uma introduçãozinha. Pode. O que acontece? As nossas emoções faz com que as nossas células se grudem. E isso, quando a gente faz um teste de sangue, mostra exatamente as nossas células todas grudadinhas ali. São os traumas, as emoções todas presas ali. Isso gera doença. Então, quando a gente... Muito bacana. Quando a gente faz a liberação através do biomagnetismo, o ímã, a gente passa daqui, né, do centro da testa, sobe a cabeça inteira e desce a coluna inteira, chegando até o cóccix. Então, assim, é feita uma liberação completa do seu corpo inteiro, porque a reflexologia do seu corpo inteiro está nesses pontos que a gente passa com o ímã. E aí, o que acontece? A gente passa no lado negativo e isso vai limpar nos órgãos também. Então, aquelas células que estavam todas grudadinhas, elas vão se soltando e tomam o lugar delas. Vai liberando elas, né? Vai liberando as emoções. Só que assim, é um pouco mais profundo do que isso. Eu tô dando uma base. Uma base. Só pra gente ter uma clareza de poder entender o que a gente tá conversando. Sim, exato. E aí ela pegou e falou, pode ser que você tenha um enjoo e tal, não sei o quê. E eu sou um cara que sou reloginho, né? Eu só vou no banheiro quando eu acordo. E aí eu peguei, aí eu deitei na cama assim, eu fui deitar, tô deitadinho aqui, do nada meu estômago. Falei, nossa... Aí veio, assim, na hora na minha cabeça, assim, ó, tipo, o texto da Nath, assim, ó, pode ser que você sinta um enjoo. Aí eu falei, eu acho que é esse. É esse, irmão. Tá vindo. Tá acontecendo. Mas até aí eu tava, tipo, desencanado, né? Falei, não, beleza. Aí fui no banheiro, irmão do céu. Fiquei um tempinho ali, hein? Fui no banheiro e tal. Fiquei lá, número 2, uns minutos lá, 2 horas. Aí, beleza, voltei, 0. No outro dia acordei
pouco mais leve, mais tranquilo. E aí fui e mandei mensagem pra ela. Falei, Nath, meu, eu tô meio estranho e tal, e assim assado. Ela falou, não, é normal, você pode ver que daqui pra frente você vai se sentir melhor e tal. Ela falou assim, mas vamos fazer um teste. Você fez algumas liberações daquilo que a gente estava falando, principalmente da questão da vergonha, o fracasso e assim por diante. Eu falei, legal. Ela pegou e falou assim, lê um livro pra alguém. Aí eu... Ler um livro pra alguém. Do nada ela Como falou assim? isso. Não, do nada ela falou isso. Eu falei, como assim ler um livro pra alguém? Ela falou, lê um livro pra alguém. Aí eu falei, tá bom. Não entendi nada. Eu falei, tá bom, vou ler um livro pra alguém. Aí cheguei em casa, eu tava deitado com a Ana, minha esposa, e aí a gente tava conversando e tal, e do nada, ler um livro pra alguém. Aí eu peguei e falei, amor, dá um minutinho. Pum, peguei um livro lá que eu tinha, pum, abri o livro e comecei a ler o livro. Irmão, eu li 60 páginas de um livro pra minha esposa. E ela olhou pra mim e falou assim, meu, parece o Spotify. Juro pra você, ela falou assim, parece o Spotify. Eu falei, quê? Falei, meu, eu não tava acreditando. Eu mandei mensagem pra ela na hora. Falei, Nath, eu tô lendo e não sei o quê, eu já posso pro Big Brother. Na minha cabeça. Na minha cabeça, eu já posso pro Big Brother, eu posso me inscrever, brother. E tal. Aí eu falei, nossa, que incrível isso, eu não acredito. Aí eu falei, caramba. Aí, olha que louco isso. Olha como as coisas se conectaram e aí pra mim veio muita clareza. Por quê? Eu tava no foco do meu desenvolver, que é meus vídeos que eu faço no Instagram. E aí eu tava bloqueado nisso porque eu não conseguia me desenvolver mais. E aí o que veio pra mim? Que agora eu estou lendo, porque eu lia e não conseguia trazer uma reflexão do que eu estava lendo. Eu lia, mas não trazia uma reflexão. E aí, como eu comecei a fazer uma leitura mais profunda, eu comecei a ter um entendimento. E aí entrou um estudo. No estudo veio a clareza de que da onde eu precisava prosseguir, que aí tiraria a questão do fracasso ou da falta de esperança. Por quê? Porque eu comecei a dar um passo. Então, a leitura e o estudo, para mim, fez a fraqueza e a falta de esperança, sair. Então, um juntou com o outro. E aí, é tão engraçado que hoje, depois de... Acho que faz o quê? Faz uns 3, 4, 5 meses que a gente... que aconteceu esse processo. Hoje, no meu Instagram, eu fiz um desafio de 21 dias com os meus seguidores para fazer um alongamento, uma meditação e a leitura de um livro. E a oração. E a oração, o alongamento, meditação, oração e a leitura de um livro. E eu já devorei, acho que, sei lá, alguns livros depois disso. E eu falei, meu Deus do céu, então... Se alguém me perguntar se a bio funciona, irmão, eu vou falar, funciona. Você é a prova viva, então, né? eu sou a prova viva disso. Isso foi muito bom pra minha vida. Então, agora você pode falar um pouco sobre a bio. E gratidão. E eu que agradeço, é incrível. O biomagnetismo médico, ele é, como eu falei, é muito mais profundo do que só essa liberação que eu fiz contigo. Sim, não, total. Porque isso que eu falei, né, de passar o imã, é só o LEM, que é uma das técnicas do biomagnetismo. Então, você coloca um objetivo e você você leva 1 hora, mais ou menos, para fazer um rastreio do corpo inteiro. Então, você olha todos os sistemas e aí existe pontos que você... Só a nossa apostila é de 1.100 patologias, para você ter uma ideia. Então, assim, cura qualquer coisa. Você comentou sobre pedra no rim, tudo, né? Tudo. Ansiedade, tudo, né? Tudo, tem os protocolos de ansiedade, depressão e tudo mais. E aí, o que acontece? Tem o ponto certo, o órgão certo, que conecta com outro órgão, porque tem que ser um par gen, né? Um par que conecta, então negativo e positivo, para fazer a fluidez acontecer. E liberar as células. É mágico, assim, né? Eu acho. Como se diz, é sutil. É sutil. E você não precisa fazer nenhum movimento. E trabalha exatamente no corpo físico. Você não precisa vir, né, assim. É claro, né? Eu sempre trago os feedbacks do que eu recebo ali de informação. E a pessoa observa aquilo, começa a perceber, né, pontos. E acaba mudando as percepções, os comportamentos, os hábitos, enfim.
né? Porque é isso. A gente tá ali... Meio que tira essa nuvem, assim, que é criada, né? Através desse trauma, desse bloqueio, né? Sim. E é eliminada, né? E aí até muda o hábito da pessoa, né? Muda. Não, mudou totalmente. Muda, irmão. Vou pro Big Brother. Aí, Big Brother. Já marca aí, ó, Carlão. Rafa Já no BBB. vou fazer um vídeo aqui, a gente vai mandar pra eles lá e eu não tô nem aí, irmão. Tô nem aí. Vamos lá, vai entrar um miasqueiro lá, irmão. Manda ler, beleza. Hã? Mandou ler, beleza. Não, já era, tá de boa. Só no começo aqui que eu dei uma travada, porque eu tava um pouco nervoso, tô brincando. Mas que legal, Nath, meu. Que da hora, né? A gente... O ser humano, ele é incrível, né? E eu percebo que a gente... Hoje, as pessoas vivem muito dentro da mente, né? Total, né? Total dentro da mente, né? E a mente é 5%, né? Se você for pensar. É? O restante é tudo as emoções. As emoções. Então, são as frequências, né? Tudo mais. 5% e a mente ainda domina a gente. É um absurdo isso. É isso mesmo, na maior parte das vezes, né? Que aí entra naquela questão de olhar para o corpo e perguntar o que o seu corpo quer, que você começou a fazer esse movimento. Isso! E é outra coisa que... Nossa, lindo isso é isso. incrível. Outra coisa que também que a Nath me curou é minha terapeuta, tá, gente? Não tem como não falar dela, não tem como falar bem, né? Ela que... Se esse podcast tá rolando hoje... tem um pezinho, assim, bem forte, assim, da Nath, porque ela... Uma vez eu tava na casa dela, o Boni tinha colocado um som que a gente tava até fazendo aquela questão do pré-trabalho e tudo mais, de cura e tudo mais, e aí colocou uma música lá e ela começou a dançar no chão. E eu comecei a ver aquele movimento dela, tipo, movimento do corpo e tudo mais, e aquilo me acendeu uma vontade de... Eu sempre fui um cara que todo mundo me conhece, sabe? Que eu sou, tipo... Tá rolando a festa, o som tá pegando, e eu tô aqui assim, ó. Só a cabecinha aqui, ó. Só a cabecinha. Só a cabecinha. E aí, quando ela fez esse né? movimento, e aí eu peguei um cobertor que a gente tinha lá, coloquei no chão e comecei a fazer o movimento do meu corpo, comecei a me movimentar. E aí, desde aquele dia, eu comecei a conversar com o meu corpo. E é incrível isso, porque é uma coisa tão simples, tão, assim, é ridículo. Hoje eu sou o cara, acho que mais alongo no mundo. Se alguém perguntava assim, o que você mais faz na vida? Eu alongo. Eu alongo de manhã, alongo no meu treino. Eu venho aqui fazer um podcast, o Carlos não é mentira, não. Vou fazer um podcast, eu começo a me alongar. É engraçado, porque eu faço umas liberações do meu corpo de ansiedade, tipo assim, a gente vai iniciar alguma coisa, eu vou e alongo. Porque aquele momento eu tô liberando o meu corpo e aí alivia a minha mente. Porque eles estão conectados. Tudo conectado. Tudo conectado. E aí quando eu faço essa liberação, Libera as tensões, né? Sossegado. Pode ver, eu tô até descalço aqui, tranquilo, de boa. Os caras tá até reclamando que o cheiro tá zoado, mas tá de boa, né? Tá de boa, tá dando pra segurar, né? Tô morrendo aqui, mas tá de boa, gente. Esse movimento do corpo é muito importante. Conversar com o corpo. Eu nunca tinha ouvido isso. E quando ela falou isso pra mim, fez tanto sentido, mas tanto sentido, de você realmente perguntar pra ele. E aí ele mesmo começa a se mexer. Se você pegar de manhã... Que isso? Do nada, mano. Ai, que loucura. Aí, de manhã, se você vai fazer um alongamento e você sentar, abrir suas pernas aqui, você conversar com o corpo, qual é o movimento, você vai ver que ele vai fazer um movimento sozinho. Você não faz nada. Automaticamente ele já vai passar a mão numa perna, ele começa a descer e você não tá fazendo nada. Você fala, e aí, irmão, tá indo sozinho, brother? Então, tipo, é muito legal. Essa ligação, legal. né? É muito legal. Muito ligado. Então, Nath, gratidão aí por todo o conhecimento que você vem nos passando, vem mudando as nossas vidas, assim. Então, tipo, eu mega indico para você que tá com essa trava mental, né? Essas sombras, né? Essa nuvem, para você viver melhor, para você entender um pouco mais a vida, sair um pouco desse plano do mundo e ir para dentro de você, né? Que eu acho que o negócio é estar dentro, né? Muita gente tá fora, tá tipo vivendo a vida dos outros, sofrendo pela vida dos outros, sofrendo pelo outro, e aí a gente acaba esquecendo da gente, né? Eu posso te trazer uma informação sobre isso. Quando existe uma exclusão dentro do sistema, falando agora sobre constelação familiar novamente. Se existe uma exclusão, exemplo, um aborto. Alguém
faz um aborto e não fala, não comunica. Aí depois você tem outro filho e aquela criança, ela precisa ser reverenciada, precisa ser vista dentro do sistema, porque tem um pertencimento. E se esse aborto, é só um exemplo, tá? Porque tem outras formas de olhar para essa mesma situação. Então, se esse aborto não é visto, o filho que vem depois não tem um lugar dentro do sistema. E aí, o que acontece? Você não consegue olhar para você e você só consegue olhar para fora. Porque, na verdade, você está querendo encontrar fora é exatamente o seu irmão. O primeiro filho, que foi o aborto. E o segundo filho, ele também sente. Sente tudo, começa a viver a vida do anterior. Olha Do aborto. Aí a gente volta lá pra depressão, pra ansiedade, E aí pra compulsão. E ele era pra ser o primeiro filho e ele é o do meio. Ele era pra ser o primeiro. É o pra ter toda- segundo. E aí ele torna-se o segundo, só que no lugar do primeiro, e aí vira toda a bagunça. Uma bagunça. Aí não tem pertencimento, e aí o que acontece? Nas Ele é rodas de cobrado. amigos. Sim. Porque o primeiro sempre é muito cobrado. O segundo não é tanto. E aí o segundo passa o papel do primeiro. E aí ele não tá conseguindo fazer o papel dele do segundo, e aí ele tá sendo cobrado, e aí rola E aí, às toda vezes, essa... acaba não entendendo, né? Não entende nada. E você chega nas rodas de amigos, você quer a atenção de todo mundo ali também, né? E no mesmo tempo você não se sente pertencente àquele campo. Porque... A nada na vida, na verdade. Que louco. Tudo. Aí precisa reorganizar todo o sistema. Colocar cada um no seu lugar. Comunicar, porque tem muita gente que não comunica nem pra ninguém. Às vezes nem pro marido. Olha só. Nem pro... né? E aí você faz essa liberação através da constelação Da familiar. constelação familiar. Que legal. A gente retorna pra constelação. E hoje, né? Pessoas sabem. Muita gente não sabe. E aí? Se descobre pela constelação. É muito incrível, porque alguém vai manifestar essa criança dentro da constelação. Quando você abre o campo morfogenético que eu falei, aparece a criança. E aí você olha, e geralmente você olha para o chão, né? O movimento é olhar para o chão. E tem uma dor. E aquela dor interfere no seu financeiro. Que a gente já Olha conversou só. sobre isso Que legal. em uma das nossas sessões. É, isso mesmo. E aí interfere em vários outros campos, como a necessidade de uma traição, porque aquela criança está no lugar da esposa ou do esposo, do marido, e aí a mulher sente a necessidade de trair, ou o homem sente a necessidade de trair, Porque desencadeia disso, né? porque não tem lugar dentro do sistema, o filho está assumindo o lugar do homem ou da mulher. Olha só. Exemplo, se a mulher teve um aborto com outro homem, entra dentro de uma relação. Essa criança não foi vista. Essa criança toma o lugar dessa pessoa, desse homem que essa mulher está conectando. E aí o casamento, inicia um casamento, né? Abre-se um sistema novo. E aí o que acontece? O homem sente necessidade de trair. Mas porque ele não se sente pertencente. Tem uma criança aí, um aborto antigo. É um exemplo de acontecimentos, né? Se manifesta, A gente não né? sabe o que é que aconteceu exatamente, porque precisa abrir o sistema. Precisa ver o que é que está acontecendo ali. E aí... Quando fala aí de E é traição, engraçado né? que depois que você faz isso, você consegue organizar tudo. Aí todo mundo fica no seu devido lugar, e aí todo mundo se entende, todo mundo respeita todo mundo. Sim. E aí você sabe qual que é o seu lugar, você não vai cobrar aquela pessoa pelo que ela... Você vai saber por que ela tá ali, a outra... E aí cada um entende o seu lugar e fica tudo bem. E aí começa a fluir, Começa a realmente. fluir. É. Porque você tem pertencimento. Entendi. Reestrutura tudo, Caramba. né? Reestrutura Essa linha, tudo. né? Ela explica melhor que o Boni, mano. Aí, Boni, você não sabe explicar todos... Mas é incrível, incrível, Nath. Que da hora. Nossa. Ô, Nath, outra coisa, eu tava lembrando aqui, sobre a terapia da linha do tempo, como que seria Ai, também? terapia da linha do tempo é uma coisa muito linda. Vocês querem experienciar isso? É rápido. Foi um pouco. A gente pode deixar para outro dia. É. Eu posso contar um pouquinho como que é. Conta um Isso. pouquinho. Você vai fechar os olhos, você vai entrar em regressão.
É com muita naturalidade que esse movimento acontece. Você vai observar uma linha acima de você. Na verdade, o primeiro passo é você localizar se ela está na frente, se ela está atrás. Enfim, passado, futuro, você vai localizar primeiro. E às vezes está tudo inverso. E aí a gente reorganiza também. E isso liga também com ansiedade, com depressão. Também a gente pega nesse ponto também. E aí o que acontece? Você começa a caminhar na linha do tempo e você acessa na linha do tempo. É como se fosse uma estrada. E aí você conecta com o trauma. E aí quando você conecta com o trauma, você faz uma respiração muito maravilhosa que é com o som do A. Que aí sai do seu coração para fora. Então eu gostaria de demonstrar, porque isso você pode fazer qualquer momento do dia. E eu sempre mando essa respiração para os meus clientes pós-constelação. Então eu incluo essa técnica também no pós, porque você pode sentir, né? Aí voltando para a constelação. Quando você abre o sistema dilata. E aí demora 21 dias para ele retornando. Então, nesse período, você pode sentir algumas emoções que são ancestrais. E aí, como facilita isso? Com a respiração da terapia da linha do tempo, que é incrível. E eu vou ensinar essa respiração. E aí você faz durante 21 dias após a constelação familiar. Você pode fazer em diversos momentos. Dos dias. Porque Legal. Ela falou dos 21 dias que pode ser que você acesse alguma coisa do passado durante os 21 dias porque está aberto. Certo. Isso, mas o que ela está falando, que o pós, depois que você faz, você pode estar fazendo a qualquer momento a respiração. Entendeu? Legal. Porque é um sentimento que é uma coisa que você está sentindo. Se tá aberto e você tá sentindo, você pode fazer que você vai melhorar. Entendeu? É mais Muito legal. E essa respiração ela é muito simples. E vamos fazer? Vamos. É só Claro. soltar o som do ar. Tá. Então a gente puxa, né? Alinha o corpo, que isso é muito bom. Vai, Carol, você também, vai. Mete louco não. Vai, Diego. Vai, Diego, vai. Alinha aí, Mete louco que você tá ouvindo sim, vai. Vamos lá. Puxa o ar. Preenche todo o corpo e solta com o som do ar. Aí solta o corpo também. Vocês querem fazer de novo? Quero. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Não. E assim, tá estressado, não consegue dormir, faz essa respiração. Quero ver você não dormir à noite. Olha que incrível. É mesmo. Fica a dica Com aí, hein, galera. certeza. Nossa, é dica. divino. Ó, é bom pra você. Não, ele já tá dormindo por nada. Já. Ele já tá... ele tá dormindo por ele mesmo. Nath, queria te agradecer muito por ter vindo. Eu que agradeço. Nossa, de verdade. Já fala seu Instagram já, pro pessoal poder te seguir, te conhecer um pouco mais. Sei que você vai fazer esse movimento daqui pra frente. Você já vem com uns projetinhos novos, né? Você tá gravando, né? Você tá gravando. Você gravou alguns? Eu gravei o curso, né, de consciência financeira. Logo eu vou estar lançando. Tá. Você tem Gratidão. canal? Eu tenho o meu canal. Hoje eu ainda estou com o canal Nath Veronese, que é NATHY Veronese, Tá. normal. E logo vai ter o Nath Veronese Terapeuta, algo assim, mas eu comunico depois. Não, tá bom. E depois você No me melhor manda, porque eu vou momento. colocar. Então, como o vídeo vai... Sim. Aí eu já vou deixar lá Prontinho. pra poder sair junto do Mas eu acho que do pode vídeo. falar um pouco aí já pra galera já que tá vendo online aí. Já acessar, se quiser, ao vivo, o que você acha? Aí depois a gente só coloca pra galera não esquecer. O que você acha? Como que tá o seu Instagram, Nath? Não, a gente vai Agora? colocar. Vai colocar Não, a gente tudo melhor? vai colocar tudo na descrição. Ah, então Depois no perfeito. vídeo também vai aparecer, Isso. tudo bonitinho. Então vai estar na descrição aí, galera. Isso, boa. E aí você fez um curso agora, né? Lá no Terra mesmo, né? Eu gravei, sim, as aulas, todas as constelações na prática. Então, eu vou ensinando ficou você lindo, como né? constelar. E aí, a gente faz todas as liberações possíveis financeiras. Então, tudo que você precisa resolver, você vai resolver. Que legal. Aí, é claro, né? Você fez o curso a primeira vez, você vai liberar tudo que está disponível naquele momento. Porque é isso. Aí, daqui 1 ano, se você sentir novamente, você pode refazer esse curso.
Porque aí você vai liberar outras coisas. Outras coisas. Sim. Porque a gente vai limpando por camadas. E a gente, a gente tá sempre limpando, né? Porque a gente tá toda hora acessando, a gente tá vivendo, né? Com certeza. É igual aprendizado, a gente tá sempre aprendendo, sempre vindo coisas novas, né? É a mesma coisa. Tem muita coisa que se acumula ao longo da vida, né? E até o sistema, até os dados dos nossos ancestrais também, que cria na gente também, que a gente já cria, né? Antes de a gente nascer. E o que a gente passa ao longo da vida, que se juntam, né? Então, é muito legal fazer essas liberações. Então, Nath, queria te agradecer demais por ter vindo. Outra coisa, todo mundo que vem aqui, a gente dá a oportunidade de poder gritar o que você queria gritar pro mundo. Como uma flecha. Como uma flecha. Ou um texto. Teve o Philly que veio aqui, recitou uma poesia, a Betânia cantou. Que lindo. Cada um soltou uma palavra. Às vezes você, com toda essa sabedoria, toda essa terapia forte que você vem trazendo, a cura, fala uma mensagem que você queria deixar pro mundo. Isso. Nós somos tudo da totalidade do ser. Então tá tudo dentro de nós, realmente tudo. Não existe separação. Quando a gente quer criar separação, quando a gente exclui alguém da nossa vida, a gente gera separação. Só que isso se manifesta e retorna a você. Porque o universo, ele funciona através da... Como que fala? Do dar e receber? Não. Fosse um espelho? Não é isso que eu quero dizer, não. O universo, ele se manifesta através do seu propósito. Então, inconscientemente, você pode não ter esse propósito, mas quando você exclui alguém, você está gerando esse propósito também para você. Então, exclusões acontecerão na sua vida. Então, a boa é não excluir. Integrar todo mundo. Integrar todos os julgamentos, a não aceitação. Compreender que cada um é um universo. E que cada um viveu uma experiência. Então, quando você entende, você não exclui mais. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E você respeita. É o respeito. Isso mesmo. É o a respeito. base, né? E a vida começa a fluir com naturalidade. Porque entra o respeito. Exatamente. E você Respeito sabe e quem o é amor. você. Exato. Você sabe que o seu universo não tem nada a ver com o universo do outro. E tá tudo bem. E tudo bem. E se ele falar alguma coisa pra você, tá tudo bem. É o que ele tá sentindo, porque é as coisas que ele viveu. É as experiências dele. A gente isso respeita a Respeita. experiência de todo mundo. Sim. Enquanto você tem essa consciência, né? Gratidão. Maravilhosa. Nath, muito obrigado, de verdade. Deus te abençoe, te ilumine e te guie sempre. Gratidão, Obrigado por irmã. ter vindo. Sim, Meu, né? você... Sem palavras. Obrigado. Gratidão. Muito obrigado, Deus viu? continue te Nath? guiando. Gratidão. De tudo. Que Deus te abençoe Gratidão. muito na sua caminhada, viu? Que você consiga fazer muitas curas aí, muitas pessoas, consiga despertar. Sim, coisas- é meu propósito de vida. Que legal. É Eu minha te dei essa missão de vida. oportunidade, Porque eu sabia que Dá você ia pra vir aqui sentir sem isso. arrasar. Gratidão. Obrigado, meu amor. De Gratidão, verdade. irmã. E é isso, gente. Mais uma vez a gente tá finalizando aqui. Meu, esse daqui foi, nossa, profundaço, assim. Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like. e compartilhar esse vídeo se você conhece alguém que tem ansiedade, depressão, tá precisando de uma terapia. A gente vai deixar o contato da Nath aí. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Boa noite. Tamo juntão. Obrigado aí por Gratidão, galera. mais um episódio aí. Obrigado. Gratidão, Senhor. Muito obrigado.